Eu trago um abraço para vocês, me pediu para dar um abraço a vocês, o reverendo Gildo, né, eu falei com ele esses dias, também o reverendo José Gonçalves, né, o reverendo Gildo está lá em Imperatriz, né, atualmente, o reverendo José Gonçalves está lá em Palmas, lá no Tocantins, também do reverendo Leontino Faria dos Santos, né, que é conhecido de todos e todas, professor lá na FATIP. E o reverendo Leontino estava contando para mim um fato interessante, que ele veio uma vez aqui, eu acho que foi na transição que a Coca-Cola comprou a marca Jesus, e daí parece que ficou um tempo aí sem distribuir, eu acho que o refrigerante, e ele chegou assim, ele estava vindo, né, do aeroporto, acho que para onde ele ia ficar hospedado, e estava cheio de outdoor, assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele ficou impressionado assim, né, com aquela campanha, e ele perguntou, será que é uma campanha evangelística, vai ter aqui, né, uma concentração no estádio, alguma coisa assim? Aí falaram, não, é o refrigerante que está voltando. É o Jesus que está voltando refrigerante. E eu vi lá no frigobar, tem um Jesus lá para mim, lá. Eu vou levar para ele o Jesus, então, né, que ele pediu para levar um Jesus para ele, eu vou levar esse Jesus para ele lá. Vamos ver esta manhã sobre o profeta Fujão. Estamos falando da obediência como uma questão de princípio. E já vimos aí alguns personagens bíblicos que obedeceram, desobedeceram, né, colheram consequências. Vimos as motivações que levam à desobediência. E agora a gente vai ver um profeta que ele tanto desobedeceu, quanto também obedeceu. E nas duas vezes nós vamos perceber que ele errou, tanto na desobediência, quanto na obediência. O que significa que desobedecer é contrário àquilo que Deus quer, claro, mas na obediência nós podemos estar fazendo isso também por outras motivações e não a motivação correta. E não a motivação de realmente estar amando e servindo a Deus com o nosso coração. Para isso vamos ler lá no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1. Abram lá suas Bíblias, Jonas capítulo 1, ou busque no seu celular. Acharam? Porque Jonas é um pouquinho mais difícil de achar, né? Diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor
porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Palavra do nosso Deus. Jonas é uma história muito intrigante, pois ao mesmo tempo nos mostra as verdades espirituais, mas faz isso de uma forma que julgo assim engraçada, que mostra para mim o senso de humor de Deus. Aliás, na Bíblia está recheada desse senso de humor de Deus. Aliás, eu penso que se Deus não tivesse um senso de humor, nós não estaríamos aqui. Então Deus sabe lidar muito bem conosco. E esse senso de humor, de uma maneira muito especial, aparece aqui no livro de Jonas, ou na história de Jonas. Desde pequeno eu aprendi a história lá na escola dominical, no flanelógrafo. Já inventaram muitas coisas, a tecnologia está aí e tal, mas o flanelógrafo ainda é algo assim fantástico. Que quem usa, quem utiliza ainda consegue captar a atenção da criança de uma maneira assim muito especial. A criança fica ali atenta, vendo aquelas figuras sendo trocadas, colocadas ali pela professora. Eu creio que a maioria que lembra, do flanelógrafo, e talvez até utilize ainda. E eu aprendi também com essa história, e por isso eu achava assim engraçado, porque Jonas foi engolido, diz a Bíblia, por um peixe grande. E normalmente no flanelógrafo se coloca lá a baleia. Então ele foi engolido pela baleia. Mas eu sempre aprendi que não dá para fugir da presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Eu sempre aprendi que Deus está em todo lugar. Como é então que Jonas tenta fugir da presença de Deus? Que maluquice isso. Eu, como criança, eu pensava, esse Jonas aí não bate bem da cabeça. Porque se Deus está em todo lugar, como é que ele quer se esconder da presença de Deus? Ele pode se esconder em qualquer lugar, que Deus está ali. Então Deus sempre vai achar, Jonas, brincar de esconde-esconde com Deus não dá certo, porque Ele está em todo lugar. Mas foi justamente isso que Jonas tentou fazer. E por isso, a história de Jonas é bastante interessante. E nós vemos na história de Jonas duas partes. O Jonas desobediente, quando Deus o chama e diz para ele ir até Nínive, e ele foge, então, ou tenta fugir, melhor, da presença de Deus. E o Jonas obediente, quando depois de engolido ali pelo peixe, aí ele passa os 3 dias, daí é vomitado ali na areia da praia, e ele então vai para Nínive para anunciar a mensagem de Deus, a palavra de Deus ao povo de Nínive. E o interessante, como eu já disse, que em ambos os casos, tanto na desobediência como na obediência, Jonas fracassou. Em nenhum momento nós vemos um Jonas bem-sucedido. Jonas nunca acerta. A história de Jonas é uma história de erros. E eu acho isso muito, entendam bem, muito reconfortante, mas ao mesmo tempo me incomoda. Por que isso? Reconfortante porque eu sei também das minhas limitações, eu sei também dos meus pecados. E incomoda porque eu sei também das minhas tentativas de fugir da vontade de Deus, daquilo que Deus muitas vezes quer para a minha vida e quer me levar para algum lugar, e eu fico também ali relutante em obedecer aquilo que Deus deseja
para mim. Por isso nós devemos nos colocar de forma muito humilde diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus. Porque Jonas não é um exemplo a ser seguido, porque é um modelo que mostra a nossa ineficiência, tanto em tentar fugir da presença de Deus, como também em fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós somos tomados por outras motivações, que não é a motivação correta. É só você pegar o apóstolo Paulo lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, que ele vai mostrar que nós podemos muitas vezes manifestar o amor, sem que seja pela motivação correta. Não é? Ele diz que eu posso até mesmo dar os meus bens aos pobres, mas se isso não for por amor, não vai ter proveito nenhum. Eu posso dar até meu corpo para ser queimado por alguém, mas se não for por amor, também não tem proveito. Ou seja, eu posso fazer estas coisas altruístas, que aos olhos das pessoas vão me colocar num pedestal. No entanto, a minha motivação não é uma motivação correta, uma motivação aprovada por Deus. Ou seja, eu posso fazer tudo isso sem que seja realmente por amor. E foi o que aconteceu com Jonas. Em ambos os casos, mostra o fracasso dele. E quando olho para a minha vida também, e eu também convido você a fazer isso, nós vamos ver também o nosso fracasso. Pois não conseguimos fugir da presença de Deus, daquilo que Deus quer para a nossa vida, como também reconheço que sem Deus eu nada sou e nada posso fazer. Jonas o profeta, Jonas filho de Amitai, possivelmente é a mesma pessoa que é citada lá em 2 Reis, no capítulo 14, no verso 25, e eu coloco aí na tela para vocês. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Ramate no norte até o Mar Morto no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio de seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gate-Efer. Jonas foi um profeta muito ativo durante o reinado de Jeroboão II. Esse reinado foi lá no reino do norte de Israel entre os anos 787 e 747 a.C. E Jonas foi contemporâneo também de dois profetas, de Amós e Oséias. Eram tempos difíceis. O reino estava debaixo de um regime de um rei cruel, que fazia tudo o que era mal perante o Senhor. Lembram-se que na história de Israel os reis eram avaliados por obediência ou desobediência a Deus. Então dizia, o rei Acás, foi um mau rei porque ele foi desobediente ao Senhor. O rei Ezequias foi um rei bom porque foi obediente a Deus. Jonas nos é apresentado como alguém que viveu imensamente os sonhos e as frustrações de Israel nos seus dias. Para mim, ele é um dos mais interessantes profetas bíblicos. Isto porque Jonas foi o mais parcial e humano de todos eles. Nós poderíamos dizer que Jonas é o Pedrão do Antigo Testamento. Porque o Pedrão, eu costumo chamar o Pedro de Pedrão, o Pedrão era 8 ou 80, né? Pedro era assim. O Pedro era aquele que quando Jesus vai lavar os pés, ele fala, não, imagine, eu que tenho que fazer isso. E Jesus fala o quê para ele? Olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem nada a ver comigo. Opa, então pode dar banho, então, pode lavar tudo. Aí Jesus fala, não, mas você não precisa tomar banho também. Você não está entendendo as coisas. Então Jonas era assim, Pedro era assim. Pedro era aquele que dizia assim, um pouco antes, olha, eu vou até a morte pelo Senhor. E até fala dos outros, todos esses daí, pode te abandonar, mas eu não, eu vou até a morte. E naquela mesma noite, ele diante de pessoas simples, ele diz, não conheço esse homem, nunca vi esse homem na minha vida. E diz na terceira vez que ele até praguejou. Eu fico pensando que se praguejar, talvez até falar um palavrão para as pessoas ali. Eu não conheço essa
pessoa. Então Pedro era assim. Jonas também, nós percebemos, né, não sei se a gente pode diagnosticar aqui, né, se tiver médico aqui me perdoe, mas Jonas era meio bipolar também, né, igual Pedro, né? Talvez não da doença diagnosticada, mas no senso comum que nós temos utilizado aí a questão da bipolaridade, né, quando, né, vai de um extremo para o outro assim com facilidade. E Jonas profetizou num tempo em que Israel corria o risco de extinção como nação. E a Síria, cuja capital era Nínive, representava a maior ameaça para o povo de Israel. Portanto, era um inimigo a ser combatido. É bom a gente entender bem isso, para a gente entender as negativas de Jonas. Era um inimigo. Era um povo que queria destruir a Israel. Era um povo que odiava Israel. E, portanto, causava no coração do povo de Israel, dos habitantes de Israel, o mesmo sentimento de raiva, de ódio, de combater, de destruir esse povo. É nesse contexto que Deus fala com Jonas e dá para ele uma ordem. Vai até Nínive, pregue ali a minha palavra, para que eles possam se arrepender. Essa era a última coisa que Jonas queria do povo de Nínive, arrependimento. O que Jonas nutria no seu coração era a raiva. Ele queria que esse povo explodisse. Ele queria que esse povo fosse exterminado. Ele queria que esse povo morresse, mas não que esse povo viesse a se converter, não que esse povo viesse a se arrepender. Porque para Jonas era o povo inimigo, o povo que fazia mal para eles, porque era uma nação grande, uma nação poderosa. E ele então pensou, olha, eu não quero isso, eu não quero que esse povo se arrependa. Será que esses desejos nunca passou no nosso coração? Será que a gente nunca pensou assim? Não precisa levantar a mão, não. Diante, né, das pessoas que professam uma fé na religião aí afro, umbanda, candomblé, diante dos espíritas, diante dos muçulmanos. Será que isso nunca passou no nosso coração? Né? Que eu quero mais que as pessoas fiquem longe. Talvez a gente não fale assim, porque a gente tem toda aquela piedade, né? Não, eu quero que ele morra, a gente não fala, mas a gente pensa, eu quero que suma da minha presença. É uma maneira de matar as pessoas. Né? Pelo menos para mim. Está sendo morta ali, no meu coração, na minha mente, no meu raio de visão. Eu não sei de você, mas Jonas pensava assim. E Deus dá essa ordem para ele. Vai lá, Jonas. Eu amo esse povo. Para nós é difícil a gente trabalhar com esse amor de Deus diante de pessoas que nos fazem mal, de pessoas que nos incomodam, de pessoas que pensam de forma diferente de nós. E nos dias de hoje, nós estávamos conversando ontem sobre isso, o quanto está difícil isso, porque você emite uma opinião e parece que as pessoas te veem como inimigo. Elas não conseguem debater com você a nível de ideias, mas sempre, né, vai para o lado pessoal, querem destruir você. Elas não querem destruir ou combater a sua ideia, mas querem destruir a pessoa. A pessoa. E isso muitas vezes acontece dentro da igreja. Né? Eu acho que aqui não acontece, só acontece lá em São Paulo, tal, que às vezes na assembleia da igreja, então alguém se levanta e joga uma proposta ali na assembleia, e aí eu percebo, e você tem que intervir como pastor, eu percebo que as pessoas não conseguem dialogar e conversar e debater ideias, e começa quase que a atacar um ao outro, quase querendo machucar um ao outro, destruir um ao outro, por causa do pensamento diferente, simplesmente porque pensa diferente. Não é nem questão de ser certo ou errado. É questão de ser diferente. Isso passa muitas vezes no nosso coração. Jonas pensou assim. Um dia Jonas estava na sua casa
e Deus fala com ele. Que coisa mais maravilhosa do que essa, do que Deus falar conosco? Não é? Deus falou com ele. E Deus disse: apronte-se, Jonas, vá à grande cidade de Nínive, grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Sem dúvida, era algo, ou uma tarefa que Jonas queria fugir. Deus pediu para ele ir para Nínive. O que ele faz? Ele vai para Tarsis. Ele escolhe um caminho totalmente diferente. Porque era como pedir hoje, vamos colocar assim, para exemplificar, pedir para um judeu pregar para um palestino. Tá? Correndo o perigo desse palestino se converter a Deus. E mesmo assim a guerra não acabar. Então ficava nessa situação. Eu vou lá e prego para Nínive, de repente esse povo aí, esses incircuncisos aí vai se converter, mas isso não significa que a guerra vai acabar, porque nem sempre se converte todo mundo, e aí nós vamos ficar ainda nessa situação, ou seja, o meu coração não está disposto a isso, meu coração não nutre esse sentimento de amor por esse povo, então eu não quero ir para lá. Ou seja, é pregar para quem você não gosta, para alguém que te ofendeu, para quem faz com que você corra riscos. É a mesma coisa do chamado para ir pregar num presídio. Eu estive no extinto Carandiru, já visitei vários presídios, mas eu estive lá no Carandiru antes dele ser implodido ali, lá em São Paulo. E eu lembro que eu visitei vários pavilhões, nós fomos pela missão presbiteriana, fazer uma visita ali nos pavilhões, ver a situação ali daqueles que estavam ali presos. E em vários pavilhões chegamos no pavilhão 2, é onde ficavam as igrejas. Eu vi várias igrejas ali, todas elas pentecostais ou neopentecostais. Não vi uma igreja histórica. Uma igreja histórica ali. E nós participamos de um culto da Assembleia de Deus, que naquele dia era a Assembleia de Deus que ia realizar o culto ali. E nós participamos daquele culto e eu vi a maioria jovens. Você vai num presídio, você vai encontrar a maioria jovens. Tá? Eu coloco jovens nessa faixa etária de 18 a 35, 40 anos. Jovem ainda. E eles estavam ali cantando e louvando a Deus, não com os instrumentos que nós temos aqui. Não é com essa qualidade que nós temos aqui. Mas com instrumentos, eu olhava ali, a guitarra ali, aquelas cordas assim meio enferrujadas, aquela caixinha que parecia uma caixa de marimbondo. Tinha uma bateria lá também caindo aos pedaços. Um microfone ruim. Mas eles estavam cantando com uma alegria que às vezes, não estou dizendo daqui, mas que às vezes eu não vejo essa alegria nos jovens da igreja, nas pessoas da igreja. E eu ficava pensando, vai acabar o culto, eles vão ficar no mesmo lugar, nessa mesma podridão. Enquanto nós, quando acaba o nosso culto, a gente vai para casa, gostoso, comer aquela comidinha gostosa, assistir os gols do Corinthians, entendeu? Eles não, eles ficam ali, eles permanecem no mesmo lugar, no mesmo lugar. Nós muitas vezes não queremos pregar para eles, porque eles cometeram crimes, eles merecem estar ali, não tenho dúvidas disso, embora tenha muita gente inocente lá também. Porque o nosso sistema não é tão perfeito assim quanto a gente imagina. Mas não quero entrar nessa questão. Vamos realmente colocar que todos eles merecem estar ali. Mas todos eles também são amados por Deus. Deus ama eles como ama a minha vida. Não é porque eu estou na igreja e procuro ser obediente a Deus que Deus me ama mais do que ama aqueles que estão lá. Porque são todos filhos de Deus.
Talvez espiritualmente a gente faça essa distinção. Todos quanto receberam, diz lá em João, né, ganharam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a gente fala, é criatura. E às vezes quando a gente fala criatura, a gente fala com uma raiva, né? Aquele é criatura de Deus. Não é filho, porque ninguém vem a este mundo sem que Deus tenha criado. Eu pelo menos creio assim. O diabo não cria ninguém. Quem cria, quem dá vida, é Deus. Portanto, são filhos. Imagine você tem 2 filhos, um filho é obediente, o outro não é. Qual que você ama mais? O obediente ou o desobediente? Ama igual, não é assim que a gente fala? A gente ama igual. Então, Deus também. Deus também. Ele se preocupa mais com o desobediente, como a gente também se preocupa. Mas Ele ama da mesma maneira. E para nós é difícil a gente aceitar esse amor, porque o nosso amor é seletivo. O nosso amor, segundo os gregos, eles dividiam o amor, né, o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor incondicional, o amor filéu, que é o amor, né, da reciprocidade, ou seja, a via de mão dupla, né, eu dou e eu recebo. O nosso amor é esse. Então, como é que eu vou amar uma pessoa que não me ama? Para Deus é diferente. É incondicional. Deus não fala assim, ó, se você for obediente, eu vou te amar. Não. Ele diz, eu te amo. Independente do que você é, do que você faz, do que você vai fazer. Para nós é difícil isso. Para Jonas era difícil isso. Então aquilo que Deus estava pedindo para ele, era algo que ele jamais queria fazer. Porque ele detestava aquele povo. Ele não queria nada com aquele povo. E, no entanto, Deus pede para que ele vá lá e pregue. Jonas, apronte-se, dispõe-te. E Jonas se dispôs, mas para ir para outro lugar. Se dispôs para ir para Tarsis. Se dispôs para ir para outra cidade, bem longe, bem ao contrário da onde Deus havia mandado. Ele chega lá em Jope, ele compra uma passagem e vai para outro lugar. É interessante que Jonas podia ficar no mesmo lugar. Ele poderia simplesmente, como nós muitas vezes fazemos, ignorar aquilo que Deus está falando e ficar no mesmo lugar, ali na zona de conforto da casa dele, né, e fingir assim, eu acho que eu não entendi direito o que Deus falou, né, eu acho que não é isso mesmo que Deus quer, então, né, vamos deixar assim. Não. Jonas se dispõe a pegar um navio, a entrar num navio que vai para um lugar totalmente ao contrário. Totalmente longe da onde Deus queria que ele estivesse. Ou seja, a intenção no coração de Jonas realmente é fugir da presença de Deus. Deliberadamente fugir daquilo que Deus queria para a sua vida. Do propósito de Deus para a sua vida, da missão de Deus para a sua vida. Mas ele prefere fugir e vai então para Tarsis. E aí aparece, né, a primeira ironia nessa desobediência de Jonas. Deus disse, apronte-se, e Jonas se aprontou para ir para outro lugar. É interessante que o nome da cidade Tarsis aparece 3 vezes, e por 2 vezes a expressão para longe ou fugir da presença de Deus. Mas por que alguém fugiria da presença de Deus, se a presença de Deus é o melhor lugar para estar? Por que alguém se dispõe a ir para longe do Senhor, se Deus, e ele deve ter aprendido isso na escola dominical lá, né, em Israel, né, que a presença de Deus é o melhor lugar, é onde a gente se sente seguro, é o nosso porto seguro, porque Deus cuida de nós. No entanto, Jonas preferiu se aventurar em outros mares. Tarsis era o lugar mais distante naquela época, ficava ao sul da Espanha. Uma viagem de navio para Tarsis durava no mínimo 1 ano naquela época. 1 ano. Você vê o desejo de ir embora, né? O desejo de fugir, de estar tão distante
ali daquilo que Deus queria para a vida dele. Aparentemente parecia que tudo estava dando certo. Lembra aquela coisa da primeira porta que se abre e a gente pensa, é Deus, né? Está dando tudo certo aqui, tá. Ele chega lá em Jope e ele encontra uma passagem. Tinha lugar para ele, lá no navio. Ele tinha o dinheiro para comprar passagem. Então estava dando tudo certo ali para ele. Parecia que ele ia conseguir fugir da presença de Deus. No entanto, Deus mandou um forte vento. E houve uma grande tempestade no mar. E era tão violento que parecia que o barco ia se despedaçar, que ia acabar, ou seja, que ia partir ao meio. E de repente, então, até os bem-sucedidos planos de Jonas são confrontados pelo pior de todos os oponentes, o amor incondicional de Deus. Deus ama e Deus quer salvar. E não há como a gente se opor a isso. Deus quer salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar ou para destruir, mas para salvar. Esse é o desejo de Deus. E Jonas foi confrontado por esse amor. E por isso ele não conseguiu fugir da presença de Deus. Nenhuma fuga de Deus dura para sempre. Quando aquele que foge é alguém que conhece a Deus. É melhor viver, preste bem atenção nisso, é melhor viver como um ateu alienado de Deus do que como um cristão fugindo da presença de Deus. As consequências práticas do ateísmo e do paganismo são menos dramáticas que aquelas que atingem a vida daqueles que estão no processo de fuga de Deus. A vida se torna inimiga dos servos de Deus que estão em desobediência. A vida se torna fria, chata, amarga, sem sentido, desastrosa, quando se está num processo de fuga de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Jonas quis fugir e caiu numa tempestade pavorosa. E aqui mais uma ironia de Deus. Vejam o que aconteceu ali. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus, para que o navio ficasse mais leve, jogaram carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caindo num sono profundo. Ou seja, Jonas tenta fugir da presença de Deus para o lugar mais longe. E no entanto, aonde ele cai? Numa reunião de oração. Eu acho que não existiu um navio nesse mundo que orou mais do que aquele navio. Talvez o Titanic, não sei. Mas ele tenta fugir de Deus e cai numa tremenda reunião de oração, cada um orando para o seu Deus ali, mas num ambiente religioso. Cada um buscando ali a sua divindade. E no entanto o servo do Deus vivo estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. Na tentativa de fugir de Deus, tudo naquele navio apontava para Deus. Apontava para o chamado dele. Os pagãos clamavam para os seus deuses em pânico. Até porque não existe outro Deus e todo aquele que busca uma outra divindade sempre vai buscar em desespero. Sempre vai buscar numa troca. E Jonas, dormindo. Numa outra tradução diz que ele dormia profundamente. Acho que o bicho estava tão alienado ali que ele estava até roncando. Isso que dá desobedecer à vontade de Deus na sua vida. Quem vive contra a vontade ou fugindo da vontade de Deus, perde a vontade de viver. Porque sem Deus nada somos. Sem Deus nada podemos fazer. Deus é a nossa suficiência, é a razão da nossa existência. Quem está fugindo
da vontade de Deus, quem está fugindo da presença de Deus, ele cai nesse estado de perder o sentido, a alegria, a razão para a sua vida. E mais uma ironia, enquanto os pagãos lutavam para continuar vivos, o profeta de Deus dormia o sono da morte, aguardando a morte. Os pagãos buscavam a vida. Aquele que servia o Deus vivo, esperava a morte. Porque a vida perde sentido sem Deus. É por isso que quando Davi, ele confessa o seu pecado, lá no Salmo 32, no verso 3 e verso 4, ele diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Enquanto ele não confessava, os ossos deles iam sendo esmagados. Era assim que ele sentia. É assim que nós sentimos ou devemos nos sentir diante do pecado, diante da desobediência. Devemos ficar também dessa forma, ou seja, sem sentido, sem gosto, para que possamos voltar para Deus, para a vontade de Deus, para aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Porque por mais que a gente pense que aquilo que Deus quer para a nossa vida é algo ruim, não é. Porque o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Sempre o melhor. Mas Jonas estava assim. Um pagão chama a atenção dele e diz: por que você não ora ao seu Deus? Precisou alguém que não era da religião dele chacoalhar ele, mexer com ele. Vai orar, rapaz. Ora ao seu Deus, quem sabe a gente consiga sair dessa situação. Quem sabe ele ouve e tire a gente desse momento que a gente vai morrer. Os pagãos oravam, Jonas dormia. Parece aqueles crentes 6 horas, já ouviu falar? Né? 6 oram por mim, né? 6 oram por mim. Entendeu? O crente 6 horas, fica só ali esperando que alguém ore por ele. Quando alguém chega e fala: ora por mim, pastor. Oro, mas ora você também. Não, mas a sua oração parece que é mais forte. Tem crente que acredita em oração forte, né? A sua oração é forte. Eu falei: não, minha oração não é forte. Forte é o meu Deus. Forte é Deus. Se você orar também e buscar, como foi lido lá em Isaías 55, não é? Entendeu? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isso está em Jeremias, né? Lá em Isaías está buscai, como é que é? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Se você fizer isso, você vai encontrar. Porque Deus está solícito, Deus quer se encontrar com a gente, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos acolher, Deus quer nos abraçar, Deus quer estar conosco. É prazer de Deus, Ele nos ama. É só buscar de todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E Deus está sempre pronto, Deus está sempre disposto. Nós que nem sempre estamos dispostos. É só a gente ver o tempo de oração que a gente dedica a Deus. Qual é o nosso tempo de oração? Há um hino do nosso hinário, Cantai Todos os Povos, que diz: preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Aí o culto demora um pouquinho, nossa, não acaba mais. Né? Está reclamando. Lembra aquele rapaz que eu falei que ele queria trabalhar comigo lá? Que queria trabalhar no meio de crente, né? E eu falei para ele, depois que eu chamei a atenção dele, falei assim: tem uma coisa a mais que eu queria falar para você. Tá? Se você ficar no meio de crente, você vai virar fofoqueiro. Entendeu? Porque imagine uma reunião de crente na segunda-feira de manhã. O que eles vão conversar? Sobre o culto da noite. E aí o que eles vão falar? Nosso pastor não parava de falar, né? A bateria então, nossa, estava castigando lá. Não que estava aqui.
E assim por diante. Agora, no entanto, se tiver só você de crente lá, no meio dos outros lá, e alguém te perguntar como é que foi ontem, não é? Você não vai ficar se lembrando das coisas que você não gostou, mas você vai querer testemunhar e vai dizer, foi uma bênção. Porque foi mesmo, porque Deus estava presente. Nós damos muito mais valor às outras coisinhas do que na presença de Deus. Ah, você vai pregar tal pessoa? Então não vou não, tal. Ué, mas você vai lá por causa da tal pessoa ou você vai lá por causa de Deus? Ah, hoje o culto não me agradou, mas quem disse que é para te agradar? Culto é para agradar a Deus, culto é oferta a Deus. Ah, hoje eu senti Deus, mas por que você tem que sentir? Deus não é para ser sentido, Deus é para ser crido, obedecido. Não é? Tem gente, o meu cunhado foi, né, ele caiu nessa de, não sei quem gosta, tá, mas de orar no monte, sabe aquela coisa assim? Então ele foi lá com um grupo lá orar no monte, e daí, eu acho que alguém passou um perfume muito forte lá, e tinha gente falando assim, eu estou sentindo o cheiro de Deus. O cheiro de Deus. Eu falei, nossa, agora Deus tem cheiro. E eu falei para ele, mas o cheiro era bom? Ele falou, pior que não era. As pessoas querem ter essas sensações com Deus, sendo que o relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento de amor. E nesse relacionamento de amor, Ele nos aponta o melhor caminho para a gente caminhar. E se a gente obedecer a Deus, nós colheremos o melhor desta terra. Como Deus disse para Josué, ó Josué, aquilo que você aprendeu ali com Moisés, faça. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita nessa palavra de dia e de noite, para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Eu creio nisso, gente. Isso não significa que não venha problemas, dificuldades, enfermidades sobre a minha vida. Mas em meio a todas estas coisas, eu vou sempre reafirmar aquilo que a palavra me garante. Sou mais do que vencedor. Porque Deus está no controle da minha vida e da minha morte. Se eu viver mais esse dia, glória a Deus por isso e vou servi-lo e vou obedecê-lo. Se eu não viver, eu sei para onde eu vou. E é melhor ainda. Embora quando a gente é jovem, a gente não pensa muito na eternidade. Aliás, hoje prega-se muito pouco sobre a eternidade. Se prega muito no aqui e agora. Que Deus tem que fazer todas as coisas para nós aqui e agora. E no entanto, não. Deus faz aqui agora, mas Deus nos prepara para onde? Para vivermos na eternidade. Nós temos uma dimensão eterna. Portanto, temos que buscar fazer a vontade do Senhor. E Jonas queria fugir dessa vontade. Queria fugir daquilo que Deus queria para a vida dele. Os pagãos compreendiam que há um controle nesse mundo. E que as divindades controlam esse mundo. Era assim que eles criam. No entanto, Jonas, que cria no Deus único e verdadeiro, que criou os céus e a terra, estava agindo como se não houvesse esse controle. Como se fosse possível fugir da presença de Deus. Desse olhar misericordioso, amoroso de Deus. Os pagãos tiram a sorte e descobrem que a causa de todo aquele problema era Jonas. Era Jonas que está tentando fugir da presença de Deus. E isso acontece sempre. Quando nós tentamos fugir da presença de Deus, estamos em desobediência de Deus, tá? Aonde a gente estiver, nós vamos levar consequências para quem está em volta também. Ou seja, né, se a gente vai colher, né, desgraça, a gente vai levar quem está à nossa volta junto. O contrário é a mesma coisa. Se a gente é abençoado, todos que estão à nossa volta são também abençoados. A gente vai ver isso à noite melhor na vida de José. Jonas estava fugindo de Deus e a mão de Deus pesou sobre ele e atingiu todos que estavam ali no barco. Por isso preste atenção nisso. Homens e mulheres de Deus em fuga de Deus vão trazer maldição aonde vão. Homens e mulheres em obediência a Deus vão levar bênção para onde vão. Também uma igreja alheia à vontade de Deus é instrumento de desgraça para a sociedade, por maior que ela seja. Por maior que ela seja.
se ela estiver em desobediência àquilo que Deus quer na vida dela. Quando os pagãos perguntam a Jonas quem ele era, ele responde cinicamente: eu sou hebreu, respondeu Jonas, eu adoro ao Senhor. Estava desobedecendo, estava fugindo da presença de Deus, mas ele diz: eu adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O sujeito tinha consciência até disso, mas no entanto ele queria fugir desse Deus. Há muito crente professando a sua fé em Jesus, sem se comprometer com Deus. Tem muito crente falando de Jesus, sem conhecer realmente a Jesus. Tem muito crente orando a Jesus, sem ter intimidade com Jesus, porque ignora a vontade de Deus sobre a sua vida. Desprezam os seus ensinamentos. Fazem pouco caso da ordem de Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jonas era um desses, fugindo de Deus e afirmando: eu adoro ao Senhor, eu vou na igreja de domingo, eu dou lá o meu dízimo, eu faço parte do coral da igreja, dos ministérios da igreja. Se adorasse a Deus, Jonas jamais tentaria fugir da presença de Deus, daquela maneira. A gente pode até questionar muitas vezes a vontade de Deus para a nossa vida. Eu lembro uma vez eu cheguei no hospital ali, e aí tinha uma escolta, uma guarda na porta do quarto. E aí eu fui perguntar para a enfermeira, eu falei: quem está lá? Ele falou: é um presidiário lá, ele levou um tiro, então ele está ali, e a escolta está ali, não pode entrar, só pode entrar com autorização, porque senão tem medo que vai lá resgatar ou fazer alguma coisa. E eu fiquei pensando e orando. Eu falei: mas eu posso entrar? Ele falou: não, a gente conversa lá, você pode entrar. Mas eu fiquei pensando e orando: eu entro ou não entro? Eu entro ou não entro? Será que essa pessoa merece ou não merece? A gente fica pensando, será que eu vou pregar ali? Tem tantos outros para pregar aqui, que estão numa situação de enfermidade aqui, mas não cometeram os erros que esse rapaz cometeu. O que eu faço? Entro ou não entro ali? Aí Deus começa a falar: vai para Nínive, vai para Nínive, vai lá e fala, vai lá e fala, vai lá e fala. Aí você pode até questionar: Senhor, mas será que eu devo entrar mesmo? Porque eles estão com uma escolta ali, eu acho que o rapaz deve ser ruim demais. O rapaz não deve ser gente boa não, então não sei se vale a pena com isso daí. Tem tantos outros aqui que precisam tanto, de repente eu vou lá, passo o tempo todo ali, não vou conseguir falar para os outros. Ou seja, você tenta argumentar com Deus, É igual Moisés, eu sou pesado de língua, não consigo falar direito. Moisés era tão sem vergonha naquele momento ali, porque quando ele chega no Egito, quem fala é ele, o Arão não fala quase nada. Mas ele estava tentando sair daquela situação. E eu falando com Deus assim, Deus incomodando, falando: não, vai e fala, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E eu fui. Aí eu entrei lá, aquele rapaz estava deitado, estava o prato de comida ali para ele. E eu falei, me apresentei tudo e falei: olha, você não vai comer? E até falei assim: você não vai comer, depois eu volto. Ele falou assim: mas eu não consigo comer, porque eu estou aqui, eu fui baleado, eu estou esperando para fazer a cirurgia, e eu não tenho condições de me movimentar, e ninguém vem aqui para trazer nem um carrinho aqui do meu lado, para que eu consiga, de alguma forma, comer. E aquilo, aí bateu no meu coração, aquilo... Eu falei: meu Deus do céu, me perdoa, está aqui uma pessoa, ela pode ter cometido as maiores atrocidades, mas é um ser humano que está aqui, ser humano carente de abraço, de amor e carente da graça de Deus. E eu falei para ele: eu posso te dar comida? Você aceita? Ele falou: pode. Então eu peguei e dei a comida para ele ali, servi para ele ali, na boca dele ali, dei a comida, e daí eu falei para ele: escuta, é o seguinte, eu vou falar com as enfermeiras, e se elas não vierem dar comida para quem, eu vou vir todo dia aqui, eu vou dar comida para você, posso? Ele falou: pode e tal. E a gente conversou um pouquinho ali, orei com ele, fui lá, conversei com a enfermagem, ela falou: se você quiser, você faz. Porque a enfermagem não queria dar. Por causa desse pensamento que nós temos, não estou julgando a enfermagem, não, nós temos isso. Eu também estava com esse pensamento, com esse preconceito. Que são pessoas que a gente fala: não, esses não merecem nada.
Não precisa levantar a mão, mas quem de vocês já não pensou, e eu também já pensei, sobre pena de morte? Não é? Não merece viver, tiram a vida de outro, devem então morrer também. Nós muitas vezes estamos no código italiano, olho por olho, dente por dente. Só que a gente não verbaliza isso, porque não, eu sou crente, eu sou pastor, não posso falar essas coisas, né? Tal, o que vão pensar aquela coisa e tal. Mas muitas vezes o nosso coração nutre esses sentimentos. Aí eu comecei a acompanhar aquele rapaz ali, todo dia levando, ia na hora do almoço, ia na hora da janta. Na hora do almoço, na hora da janta, e fui falando de Jesus para ele. Aquele rapaz contou a história dele, que eles estavam assaltando uma casa, e ele ficou então do lado de fora na moto. E aí ele era aquele que, a hora que a pessoa saía, então, né, montava na moto, eles fugiam. Mas a polícia chegou. E daí então houve a troca de tiro e daí acertou ele. E ele então estava no hospital, ia passar por uma cirurgia. E aí ele falava, mas eu não estava. Mas na primeira história dele ele dizia assim, mas eu estava só passando com a moto ali. Né? Não sei, eu fui pego assim, né, de bala perdida ali, porque eu não tinha nada a ver com aquilo. É normal, normalmente as pessoas acham que são inocentes. Todo mundo é inocente, né? Às vezes você vai, quem já foi em presídio sabe disso, que todo mundo ali é inocente. Né? Ninguém fez nada errado, tal, aquela coisa, né? Todo mundo é inocente. E aí, então ele dizia que era inocente, mas com o tempo ele foi, acho que pegando confiança, ele foi falando. Eu creio que Deus foi tocando no coração dele. E ele foi então falando tal, e foi confessando para mim ali, aquela coisa toda. E daí quando ele ia para a cirurgia, ele falou assim, passou alguém aqui, era a Santa Casa, a Pastoral da Saúde faz também o trabalho lá, tinha a capelania evangélica e tinha a Pastoral da Saúde. E ele falou assim, me deixaram aqui, né, um santinho aqui da Virgem Maria, e falaram para eu orar e rogar para ela tudo. O que o senhor acha? Eu falei para ele, pensa comigo assim, quem que você quer que faça a operação em você? A mãe do médico ou o médico? Ele falou, já entendi. Já entendi. Eu falei, então procura o médico. Né? Fale direto com Jesus. Não precisa falar com a mãe dele, não. Fale direto com Jesus. Né? E ele fez a cirurgia, tudo, e aquele rapaz se converteu a Cristo Jesus. A tal ponto que quando ele chega diante do juiz, ele confessa que ele estava participando para receber a punição que deveria receber pelo ato criminoso que ele estava fazendo. E aquele rapaz foi para... estávamos em Mojimirim, foi para Hortolândia, no presídio, eu pude visitá-lo algumas vezes, e o tempo que eu estava lá no interior, né, eu pude ver que ele permanecia firme em Cristo Jesus, ali dentro do presídio. Era uma vida que eu olhava sem conhecê-lo, e eu dizia, tem que ir para o inferno. No entanto, Deus dizia ao meu coração, eu amo essa vida, eu amo. Era o que Deus estava falando para Jonas. Era o que Deus estava dizendo para Jonas. E Jonas estava resistindo, fugindo da presença de Deus. E os pagãos ensinam, inclusive, Jonas. Olha outra ironia. Não é? Porque ele diz assim que ele adora o Deus vivo e está fugindo da presença de Deus e tal, aquela coisa. E os pagãos então dizem para ele assim, mas como é que você pode fazer isso? Como é que você quer fugir da presença de Deus? Jonas contou que estava fugindo do Senhor, aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram, veja o que você fez, que loucura é essa que você está fazendo? Você acha que você vai conseguir fugir da presença de Deus? Eles não criam no Deus que nós cremos, mas mesmo pensando nas divindades deles, eles achavam que isso era loucura, ninguém consegue fugir da presença de Deus. Como é que você vai querer fazer um negócio desse? É outra ironia, Jonas não queria ir pregar, e no entanto naquele barco, o que acontece ali? Todos se convertem ao Senhor. Aquele que estava fugindo, porque Deus mandou pregar. No entanto ele vai para um barco, tem uma reunião de oração. Ali ele tem um diálogo, e ele fala, sem que estivesse querendo falar, mas ele fala e confessa que é adorador do Deus vivo e que está tentando fugir da presença de Deus, e de repente ali naquele barco há uma conversão, geral ali, todos se convertem ao Senhor.
porque Deus ama a todos, porque Deus tem esse propósito no seu coração, e por isso Cristo Jesus veio até nós. A mensagem de Jonas era muito ruim, mas no entanto foi muito eficaz. Jonas tinha ódio no coração, no entanto a sua vida despertou a tribulação do barco para Deus. E aí Jonas teve uma nova chance, para a gente concluir. Porque ele é jogado no barco. É interessante que antes de jogar, Jonas fala assim: sou eu o culpado. Me jogue fora que tudo vai resolver. Mesmo assim, aquelas pessoas que eram pagãs, que não temiam o Deus vivo, eles tentaram salvar a vida de Jonas. Jonas queria se suicidar. No entanto, aqueles homens ali, aquelas pessoas queriam salvar Jonas. Porque eles tentaram remar jogando coisas para fora, tentaram e não conseguiam. Até que chegou um momento e falou: não, vocês têm que me jogar. E eles clamaram a Deus. Clamaram ao Deus vivo. E pegaram Jonas e jogaram. Deus preparou ali, um submarino. Um submarino ali para Jonas. E Jonas fica 3 dias ali no ventre do peixe. E ali ele ora a Deus. E se você for pegar a oração de Jonas, ele vai trazer ao seu coração salmos. Salmos da palavra de Deus. E ele traz isso na sua oração. E ali Jonas se arrepende. E ali Jonas clama a Deus. E Deus dá uma nova chance. O joga lá na praia, ali próximo de Nínive. E ele então se conduz até Nínive. E ele chega em Nínive, o que ele faz? Ele ali agora prega. Ele passa ali em Nínive pregando ali. Só que em nenhum momento ele sente amor no seu coração. Em nenhum momento ele sente amor no seu coração. Ele prega com raiva, com ódio. Tanto é que quando as pessoas se convertem, ele chega para Deus e fala: está vendo? Eu sabia que o Senhor era misericordioso. O Senhor não queria destruir ninguém mesmo aqui. Não é? O Senhor ia salvar mesmo. Ou seja, por que eu tinha que vir aqui? Por que eu tinha que fazer a sua vontade? O Senhor ia salvar mesmo. Ele pregou, mas não pregou com amor. Ele anunciou, mas ele não desejava a conversão daquelas pessoas. Ele fez porque ele se sentiu obrigado a fazer. Ele não compreendeu o amor de Deus. Ele não compreendeu aquilo que Deus queria. Ele não compreendeu que aquilo era o melhor, tanto para a vida dele, como para a vida dos ninivitas. Por isso, irmãos e irmãs, que aqui estão, essa é a palavra de Deus para nós. Esse é o tempo oportuno de Deus para a nossa vida. É tempo de Deus para mim, é tempo de Deus para vocês. Para você que talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda está ali, sabe, com o pé em 2 canoas, aquele ainda está resistindo ao chamado de Deus, resistindo a entregar-se completamente, radicalmente nas mãos de Jesus. Para aquele que já entregou, mas ainda resiste à obediência, ainda resiste a esse chamado de Deus para desenvolver a obra de Deus, está sendo chamado, está sendo aí convocado, mas está resistindo. Não espere pela manhã ou por amanhã. Hoje é o dia. Hoje é o dia oportuno. Renove o seu compromisso com o Senhor. E quando Deus falar com você, fale como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Não diga: eis-me aqui, envia o meu irmãozinho. Mas eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, estou pronto, Senhor. Fala que o teu servo escuta. Que eu quero fazer a tua vontade. Porque apesar de não entender em muitos momentos a tua vontade, eu creio que é o melhor para a minha vida e para a vida daqueles para os quais o Senhor está me enviando. Eu quero, Senhor. Eu quero concluir contando mais uma experiência
também dessas pessoas que a gente olha e diz, devem ir para o inferno. Quando eu comecei o trabalho lá em 94, junto às pessoas com HIV/AIDS, o índice de contaminação com os homoafetivos, homossexuais, era muito alto. No começo do HIV, até se chegou a chamar, pejorativamente, de peste gay. Lá em São Francisco, lá nos Estados Unidos. E realmente o índice era muito alto com eles. Hoje já não é mais assim. Hoje está diversificado. Hoje está aí, infelizmente, não só é algo que pega quem se coloca em risco, inclusive na terceira idade. Com o advento, se me permite falar isso, com o advento do Viagra, a vida ativa dos idosos voltou aí, e isso tem acontecido. Eu lembro uma vez, antes de voltar à história, eu lembro uma vez que eu participava junto com a assistente social do diagnóstico ali para falar. Eu lembro uma vez uma senhora, e um senhorzinho ali, e o senhorzinho já tinha sido diagnosticado já. Então, aí pede para trazer a mulher também para fazer o teste. E trouxe e deu positivo, e eu estava junto. Ali, a assistente social sempre pedia que eu estivesse junto, e eu estava junto, e aquela senhora, tadinha, ela falava assim, mas como é que pega isso? Será que é no ar isso que pega? Ou seja, para ela era difícil admitir que o seu marido havia traído. E ela então se descobre ali traída e contaminada. Ou seja, dormia com o inimigo e não sabia. Mas voltando. Eu lembro que eu entrava no quarto, os homossexuais eles ficavam todos juntos. E eu entrava no quarto, tinha aqueles que estavam tomando medicamentos ali em camas, nos leitos, outros em poltronas, e outros estavam só ali conversando. E eu entrava no quarto, mas era uma debandada. Quem podia correr, corria. Eu pensava, mas por que será? Eu entrava com uma Bíblia na mão. Eu falava, por que será que eles têm tanto medo assim, né? E aos poucos eu fui conversando com eles e criando amizades, fazendo vínculos de amizade. Fiz amizades realmente, muito gostosas com muitos deles ali. Muitos deles. Gente, assim, são pessoas, são seres humanos. Por trás do pecado há o ser humano. E aí eu perguntei, mas por que vocês fugiam tanto da minha presença? Eles falaram, é porque todo mundo que entra com a Bíblia aqui manda a gente para o inferno. Crente gosta de mandar os outros para o inferno, é mais fácil. O difícil é você sentar junto, é caminhar junto. Lá em Piracicaba eu fui chamado de pastor de homossexuais. Ainda bem que não falava pastor homossexual, né? Era pastor de homossexuais. E quem dizia isso não era o povo lá fora. Eram os evangélicos. Se tem uma área que o diabo domina, está aí. Porque nós damos de bandeja. Por causa do nosso preconceito, a nossa repulsa. E eu conheci um rapaz ali chamado César. E o César, dentre muitos que se converteram, mas o César tem uma história interessante. O César, ele era homossexual, então a família já o rejeitava, daí então ele começou a usar drogas, e aí foi contaminado com o vírus HIV, e assim ele estava totalmente abandonado, tinha sido jogado na rua pela família. E ele então, o hospital ali para ele, era o refúgio dele, era um hospital dia. Então, eles passavam o dia ali naquele hospital tomando remédios, medicamentos ali, se alimentando. Depois eles iam dormir na rua. E aí, o César sempre ouvia atentamente aquilo que a gente falava. Do amor de Deus. Ele prestava muita atenção, ele fazia perguntas, era alguém muito interessado naquilo que estava sendo falado ali. Até que chegou um momento que eu não via mais o César ali. Aí eu perguntei para a assistente social, ela falou, não, ele está agora morando, isso era em Piracicaba, ele está morando em Rio Claro, é uma cidade próxima, porque a avó dele mora lá.
E ele foi para lá, a avó dele o acolheu e ele está morando lá. Então continua fazendo tratamento lá. E eu falei, que bom, né? Graças a Deus agora ele está acolhido. Né? E a gente pensa que nunca, né? A gente pensa que depende da gente, né? A conversão das pessoas, né? E aí passou um tempo, acho que uns 6 meses, eu entro no quarto, e aí converso com o paciente, oro com ele, e quando eu me viro e me apresento para esse que está aqui, ele fala, ô pastor, não está me reconhecendo? Eu falei, desculpa, mas eu não estou te reconhecendo. Eu sou o César, o Cezinha. Eu falei, cara, mas você está diferente demais. Porque o César era assim, ele tinha o cabelo loiro, tá? O cabelo dele vinha até aqui na cintura, assim, dava até inveja, né? Sabe, do cabelo dele ali, né? Só do cabelo, né? Vinha na cintura ali, o cabelo dele ali, né? E ele tinha todo, né? Usava aquelas roupas tal, e assim, e eu não reconheci, porque agora ele estava com o cabelinho curto, né? O cabelo cortado, o cabelo da cor original, que era o cabelo preto, né? Com roupas que a gente convenciona normal, porque hoje em dia está difícil saber que roupa que é normal, né? Aquela coisa toda. E eu falei, nossa, mas você está mudado, rapaz, está diferente aí. Eu falei, nossa, pastor, faz tanto tempo tal. E eu realmente estou mudado. Né? Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, sabe, o senhor falava sempre do amor de Deus aqui para a gente. Lembra que a gente conversava bastante tempo e assim. E eu fui lá morar com a minha avó, lá em Rio Claro. E aí eu estava passando em frente a uma igreja Assembleia de Deus durante a semana. Como é bom a igreja ficar aberta. Né? Passando em frente à Assembleia de Deus, e ali eles estavam tendo um culto, e alguém estava falando do amor de Deus, e eu lembrei que o senhor falava do amor de Deus, e ele chamou, fez o apelo lá, eu fui lá na frente, e eu entreguei minha vida a Jesus. E falou, pastor, agora minha vida é diferente, minha vida é outra agora, pastor. E mais, pastor, eu quero cantar para o senhor, quero cantar. Ele colocou a mão no bolso e tirou assim um inário, que é o harpa cristã, né? E ele cantou aquele hino, aquele, ó, bem cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E ele cantava alto, e ele cantava desafinado. Ele chegava quase a gritar. E eu falava, César, mais baixo. Não, pastor, eu tenho que cantar para todo mundo ouvir aqui. Eu falei, eles vão expulsar a gente daqui, César. Ainda bem que só tem 3 estrofes. Então ele cantou rapidinho ali. E tá. Mas irmãos e irmãs, eu acho que só vou ouvir uma melodia tão gostosa assim no céu. Porque era uma vida que estava perdida, uma vida que estava abandonada, acabada, afundada no pecado. E Deus o resgatou. Deus o salvou. Deus o salvou. Aí o César, né, ali, passou mais um tempo ali, depois voltou para Rio Claro de novo. Aí passado mais aí alguns meses, 6, 7, 8 meses, eu recebi uma ligação da assistente social, falou assim, ó, tem um casal de missionários aqui que quer desenvolver o trabalho aqui de capelania, o senhor não pode marcar um dia e vir aqui e mostrar o trabalho, o hospital para eles? Eu falei, tá bom, marca tal dia que eu estarei aí. Aí fui lá, recebi, caminhei com eles ali, depois sentamos no hall que tinha ali, tinha um banquinho, a gente sentou e começamos a conversar. E aí eu comecei a falar, né, de algumas experiências. E eles começaram a falar também de um contato que ele teve com um rapaz que era ex-homossexual, que se converteu. E eu fui me identificando com aquela história e tal. Eu falei, mas onde foi isso? Foi em Rio Claro? Falei, em Rio Claro, tal, tal. Como é que era o nome dele? Não era César, não? Cezinha? Ele falou, o César, o Cezinha. Eu falei, como é que ele está? Ela falou, infelizmente ele já faleceu. Eu falei, mas como é que ele morreu? Como é que ele estava em Jesus? Ele falou, estava firme em Jesus. Estava firme. Um dia eu vou me encontrar, fazer uma festa com o César lá, com o Cezinha no céu, né, porque ele morreu em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, né, aí a questão da alma presbiteriana, diz que presbiteriano não vê anjo, mas eu vi anjo. Porque aquele casal de missionários nós marcamos deles começarem a semana seguinte. Eu nunca mais vi aquelas pessoas. Desapareceram de Piracicaba. E eu creio que foi o anjo de Deus que mandou ali para me falar que o César estava com Cristo Jesus. Deus faz a obra. Nós somos instrumentos. Por isso não se negue a obedecer a Deus. Deus não tem lata de lixo.
Não existe essa pessoa não serve, essa pessoa nunca vai se converter, essa pessoa, né, vai continuar sempre do mesmo jeito. Porque para Deus não há impossíveis. E o maior milagre que Deus pode fazer é o novo nascimento, é a transformação de vidas. Nada se compara a esse milagre de Deus na vida de uma pessoa. O novo nascimento. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, como já foi lida hoje, não volta vazia. Nós cremos que ela cumpre o Teu propósito. E por isso, ó Pai, vidas têm sido salvas, vidas têm sido transformadas, mesmo na nossa ineficiência, na nossa limitação, ó Pai, mesmo nas nossas motivações, ó Pai, que nem sempre são as melhores, mas o Senhor é aquele que faz a obra. O Senhor, ó Pai, é aquele que converte as pessoas, transforma a vida das pessoas. O Senhor é aquele que resgata das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. E o Senhor, ó Pai, quer usar das nossas vidas para isso. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, que cada um de nós sejamos, ó Pai, instrumentos valorosos nas Tuas mãos. Vasos de bênção, ó Pai, nas Tuas mãos. Nos coloquemos, ó Pai, inteiramente, nos entreguemos, ó Pai, de todo o nosso coração. Sem medo, ó Pai, daquilo que está à nossa frente, mas que possamos confiar que o Senhor está conosco. Que no Senhor, ó Pai, em meio a todas as coisas, somos mais que vencedores. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és grande, por causa do Teu amor para conosco. Por isso eu quero, aqui juntamente com os irmãos e irmãs, Te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados e pela esperança da vida eterna. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe.